você tem que entregar mais do que pedir. Imagina que existe um banco, um banco na rede social que se você pensar que você tem que depositar mais do que sacar, você sempre vai manter as pessoas engajadas, entretidas, querendo acompanhar as coisas que a sua empresa posta. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Então, o episódio de hoje chegou o dia que nós vamos explicar de uma vez por todas para você o porquê que a estratégia de gerar valor funciona muito bem para negócios locais. Por mais que você pense inúmeras coisas, que é só gerar dicas, etc. Então chegou a hora de a gente desmistificar isso e você conseguir visualizar como ter um perfil que é um oásis para o seu cliente ideal, que vai fazer ele se encantar, se apaixonar, indicar, conviver com a sua marca no dia a dia. Beleza, seu Tavo? É isso aí. Cara, o que eu acho mais legal de gerar valor é que as pessoas acreditam que gerar valor é gerar conteúdo. Não, eu digo até um passo antes, né? Que é dar dicas, né? Não, é só dar dicas. Daí o cara fala, mas eu tenho um restaurante, como é que eu vou dar dicas para as pessoas? Gente, você pode gerar valor de 3 formas diferentes. Primeiro, entretenimento, que talvez seja a forma de gerar valor mais relevante hoje em dia no Instagram, porque as pessoas não querem seguir um perfil do tipo Telecurso 2000. Segundo, ensinar, aí entra a questão de ensinar, então se você entretém ensinando alguma coisa também é interessante. E terceiro ponto, as pessoas gostam de se conectar com outras pessoas, então é legal você mostrar a comunidade, né, da sua empresa, se relacionar de alguma forma e tudo mais. Então não cai nessa, porque tá cheio de perfil de dicas e etc, e você acaba achando que isso que já gera aquele conflito. Beleza, vou gerar dica, mas quando é que eu vou vender e não sei o que. Calma que hoje é o dia que a gente vai te convencer que gerar valor é o caminho. Sim, porque até ontem na mentoria, uma loja de roupas de Minas Gerais, roupa masculina, e trabalha com um público classe A e tal, então fazem fotos super bonitas dos looks, etc. E eles têm uma agência que fazem as fotos. E aí ela disse, olha, mas o que vocês estão me propondo é só panfletagem digital. Comecei a fazer uma marca de valor e assim por diante. Ela disse que eles ficaram horrorizados, que disse, não, pra mim panfletagem é isso aqui, ó, tipo foto de flyer de supermercado, né? Mas também é panfletagem quando você só fala de produto. Tem um episódio que é só sobre isso. Então, qual que é a virada de chave aqui? Você pensar em como que a sua marca pode gerar valor para o seu cliente ideal querer acompanhar o seu perfil. Uma coisa que a gente sempre diz em relação a isso, né? Você tem que entregar mais do que pedir. Imagina que existe um banco, um banco na rede social que se você pensar que você tem que depositar mais do que sacar, você sempre vai manter as pessoas engajadas, entretidas, querendo acompanhar as coisas que a sua empresa posta. Geralmente perfis de empresas comum, normalzão aí, que tem no Instagram, ele tem menos engajamento, é menos atrativo, porque as pessoas, quando pensam em profissionalizar, tem uma falsa crença que uma marca de valor é algo chato pra caramba, que é impessoal. Então, pensando em como você vai gerar valor para esse público, para quem te acompanha, muda absolutamente tudo, que o importante é ele, não você, né? Sim, inclusive tem um caso interessante de um cliente nosso que é a Sabores do Campo, né? Ele é mentorado nosso. E eles falam que o pão low carb deles, né, eles têm vários produtos orgânicos, naturais, então tem várias coisas legais assim, e tem uma pegada bem, entre aspas, do campo. E eles falam que o pão low carb deles é o melhor pão low carb do Brasil. Só que tu simplesmente falar isso na mídia social não conecta. Então como é que você consegue gerar valor para a pessoa? Explicando como é que é o processo de fazer o melhor pão low carb do Brasil. Por que ele é o melhor pão low carb? Qual que é o cuidado que ela tem com o processo?
Por exemplo, ela estava explicando que a farinha de amêndoa, se eu não me engano, ela tem que ser triturada na hora que vai fazer o pão. Você não pode pegar aquelas farinhas pré-prontas porque o pão fica mais duro e etc. Então, só de explicar o processo de fabricação do melhor pão low carb do Brasil já desperta desejo das pessoas de provar aquele pão. Tanto que eles são de Criciúma e eu fiz uma encomenda aqui em Florianópolis que eu tava louco para experimentar esse pão deles. Mas assim, eu nem sabia disso, nem sei se é real, a gente não é especialista em alimentação, mas só o fato da pessoa saber que tem que ser triturada na hora, ela já aprendeu alguma coisa, certo? Ela já tem, quem acompanha o perfil dele já teve um nível de consciência um pouquinho maior, então isso já está gerando valor de certa forma, tá? Então assim, até teve um outro mentorado nosso que ele disse o seguinte, né? Um dia ele acordou e refletiu, nossa, se o meu perfil da minha empresa fosse uma pessoa, o quão eu ia gostar de me relacionar com ele e ser amigo dele. Então ele disse, eu olhei meu perfil e disse, cara, eu sou chato pra caramba, eu só falo de mim. Se esse fosse... Então assim, você pensa, é igual quem tem a mentalidade de gerar valor em tudo, o empresário que tem essa mentalidade, ele faz isso no networking, ele faz isso no seu Instagram, ele faz isso com seus clientes. É uma mentalidade de mais entregar do que de pedir. E eu acredito muito que quanto mais você entrega, uma lei universal, mais você acaba recebendo. Então é uma postura que a marca tem de gerar valor, de ser uma marca que entrega valor para a sociedade, certo? Então existe até como é que eu posso explicar? Existe uma explicação científica do porquê que isso funciona também. Tem um livro que se chama... Como é que é o nome do livro do Robert Cialdini? As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão. Então, assim, ele é um psicólogo, PhD, etc., que fez muitos estudos relacionados a isso. E um deles que ele chama do gatilho da reciprocidade. O fato de você entregar bastante, que a pessoa aprendeu, ela já mudou a vida dela. Pode ser de alimentação, você pode ter uma loja de roupas que você ensina a pessoa a se vestir melhor, a como que ela valoriza mais o corpo dela, que só o fato de ela já melhorar a vida dela sem ter comprado nada de você, isso ativa dentro dela o desejo de retribuir alguma coisa para você. E ela é natural do ser humano, essa pessoa que teve um benefício através do que a sua marca proporcionou para ela, sem ela ter pago nada para você, ela tem essa vontade de retribuir, seja marcando uma amiga, mandando perfil para outra pessoa, seja comprando de você. Nossa, me ajudou tanto, foi tão legal para mim, que eu vou comprar deles, porque olha, o que aconteceu comigo foi maravilhoso. Então o gatilho da reciprocidade, quando você gera muito valor, uma das coisas que acontece é ativar a reciprocidade no teu possível cliente. É quase um processo inconsciente para a pessoa, porque você não está conversando com o cérebro consciente dela, você está conversando com o cérebro inconsciente da pessoa. Então, sabe aquela sensação, tipo assim, mas por que você vai pagar R$1.000 a mais num celular da Apple se você poderia comprar um Xiaomi, um Samsung, etc. E aquela explicação que você não consegue entender, fala assim, cara, porque sim. Não justifica logicamente, né? Logicamente, você pagar R$1.000 a mais por um celular só por causa da maçãzinha, porque o sistema operacional é melhor, porque o processador é melhor. A gente toma decisões com emoção e justifica com lógica. Então, quando a gente está gerando valor para as pessoas, você está ativando esse gatilho da reciprocidade na pessoa. E a coisa mais importante do processo que você vai fazer no seu negócio, para você entender como que você pode gerar valor para o seu público, é entendendo o que é útil para o seu público, o que seu cliente ideal está procurando na internet, como que ele se relaciona com as marcas, como que ele se relaciona com as pessoas, como é que é a rotina dele, quais são os desejos, quais são os sonhos, quais são os medos que ele tem. Então, por exemplo... Até teve um episódio que tem um episódio que a gente já gravou que se chama O Cliente Ideal, que eu recomendo que você escute também. Aliás, esse tem que ser o primeiro episódio para todo mundo, né? Porque não tem jeito, assim, se você entende a cabeça do seu cliente,
você consegue entregar um valor na vida dele. O problema é que a maior parte das empresas, elas têm uma relação transacional com o seu cliente. O cliente vem, eu entrego o produto e vai embora. É frio. Por exemplo, tem um restaurante que a gente vai todo santo dia aqui do lado da Mito e eu não tenho nenhum vínculo emocional com eles. Se aparecer um restaurante do outro lado da rua, com uma comida tão gostosa quanto, com uma comida... Não, por um detalhe, né? Um detalhe bacana, um pouquinho etc., melhor. eu saio. Simples assim, entendeu? Então não tem vínculo emocional. Agora, se eu tenho um vínculo emocional com eles, é completamente diferente. Então, que daí entra toda essa questão do valor que é gerado, entendeu? E uma outra coisa também que a gente percebeu com esse, sei lá, milhares de empresas que a gente já atendeu com algum tipo de serviço ou produto nosso, que quando a empresa começa a gerar muito valor, as pessoas que seguem deixam de ver a empresa como um vendedor e passam a enxergar mais como um especialista ou como um amigo. Então cria uma relação, como eu estava comentando, emocional, e ele também tem uma percepção de autoridade em relação àquela empresa. Assim tem vários. Por exemplo, loja de suplementos de Várzea Grande, lá no Mato Grosso. O Zulão usa muito bordão, seu shape foda, etc. E aí o que acontecia? Antes ele falava whey, promoção, creatina, não sei das quantas, pura panfletagem. Quando ele começou a gerar valor, ele começou tanto com o entretenimento, ele tem muito a ver com a essência dele, a parte do entretenimento, que tu comentou também no início, e também com realmente ajudar, explicar como que se ganha massa magra, perde gordura, etc. Então, olha como muda a relação das pessoas. Antes, o consumidor que via, acompanhava ele, ia lá e perguntava: qual que é o whey mais barato que vocês têm aqui? Me mostra as opções, a pessoa já vinha, o que vocês têm de whey concentrado? Ele disse, foi notório que mudou completamente a relação, que o consumidor começou a chegar lá e dizia: ô Zulão, me ajuda, o que você acha que eu tenho que comprar, o que você acha que eu tenho que tomar para eu ganhar mais massa magra? Então ele via mais ele como um especialista e pedia opinião, e quando ele não vinha com um produto fixo na cabeça, ele vinha com um problema e queria que ele dissesse o que a pessoa tinha que comprar. Então estabelece uma relação tão grande de confiança que, mesmo sabendo que ele está vendendo um produto, a pessoa vê ele como um especialista. Então, e assim, vários outros setores, estética, lembro da Bel Guerra, assim, que é a mesma coisa, ela é esteticista, ficava mostrando antes e depois, e ela virou esse jogo e também começou a ter essa postura de gerar valor para o seu público. Eu lembro que ela falou que em abril de 2019 faturava 17 mil, em 2020, depois que fez o marca de valor, estava em 64. De maio já foi de 28 para 115, para 115 mil de faturamento mês, tá? Isso mudando principalmente... Trabalhando sozinha, né? Trabalhando sozinha. Então, assim, tem os passos lá do marca de valor, diferencial de valor, conteúdo influente, que é onde a gente mais fala sobre isso. Depois do efeito bola de neve, ela nem tinha chego no final ainda. Quando essa virada de chave de começar a gerar valor, então, assim, muda completamente a relação da empresa com o seu consumidor. Eu lembro que a gente tinha uma época que a gente estava atendendo 2 dentistas. Um era super resistente a gerar valor para a audiência dele, então ele tinha aquela relação mais informal, mais distante, mais eu sou autoridade, então estou aqui falando para você e etc. E o outro gerava valor, resumidamente. Mas era muito engraçado que um reclamava que ele tomava muito bolo, que as pessoas não apareciam, que as pessoas marcavam e não apareciam, né? As pessoas ficavam chorando desconto nos tratamentos, etc. E o outro falava que as pessoas chegavam lá, tiravam selfie, a taxa de cancelamento estava ridiculamente baixa em relação a antes de desenvolver esse processo. 2 dentistas da mesma cidade com
posturas completamente diferentes e, consequentemente, resultados completamente diferentes. Então, assim, não tem motivo para você não gerar valor. Uma coisa é não sei gerar valor, outra coisa é não tenho ideias de conteúdos, não tenho um método comprovado que me ajude a gerar valor do jeito certo e seguindo uma linha de raciocínio e desenvolvendo processo comercial. Outra coisa é não vou gerar valor, entendeu? Isso. Então, uma coisa... Porque assim, o papel desse podcast aqui é te dar consciência que a partir de hoje você precisa gerar valor. Inclusive, se você tem sócio, marido, esposa, etc., manda esse podcast para ele, porque ele precisa te ajudar. A pessoa que está do seu lado, te acompanhando, te dando suporte no seu negócio, precisa ter a consciência que essa chave precisa mudar. Então, só você tendo isso daí em mente já está anos à frente da maioria dos seus concorrentes. É isso, assim, como o Tavo disse, a questão é que tem que virar uma chave de gerar valor. E aí outra coisa que as pessoas pensam que gerar valor é só dar dicas, né, que a gente comentou no início. Assim, eu não sou... eu quero vender, lá eu quero ficar sabendo ensinar coisas, não sou professor, não sou... Então, como que gerar dicas... Por que não é só gerar dicas que vai fazer... que vai gerar valor na vida de quem está te acompanhando? Então, gerar valor são coisas úteis para quem te acompanha. Uma das maneiras é você ensinar, mas não é a única maneira. Dependendo do mercado, tem suas particularidades, mas tudo que tem em comum eu quero proporcionar coisas legais, interessantes, úteis na vida de quem acompanha. E até como o Tavo disse, por exemplo, tem bares, tem restaurantes, área de alimentação, que às vezes você proporcionar entretenimento no Instagram... Óbvio que esse entretenimento tem que estar conectado com o diferencial de valor de vocês, com a essência da empresa. Isso é gerar valor, a pessoa entra ali para se divertir, ela quer seguir porque aquilo faz sentido para ela e já alegrou o dia dela, tá show de bola. Não necessariamente você ensinou a pessoa como faz um quibe, certo? Exatamente, a gente tem 2 casos aqui bem legais de públicos que naturalmente não geram valor nas mídias sociais porque tem uma relação muito pontual. A gente tem 2 casos. O primeiro é da Brasil Cacau, aqui de Florianópolis, da Tenente Silveira. Era muito engraçado que ele fala assim, Gustavo, o Leandro, ele entrou, meu Deus, Gustavo, mas assim, eu só vendo chocolate. Como é que eu vou gerar valor para as pessoas? Aí teve um dia que eu falei, cara, eu vou lá na loja dele e eu vou explicar como é que ele vai gerar valor. Aí eu peguei, daí tinha um fundi lá, daí eu falei, Leandro, não pode pegar esse fundi aqui e ensinar as pessoas a fazer fundi em casa, quais são as melhores frutas, porque daí ele tinha fundi ao leite e fundi amargo, explicar, puta, que fruta que fica bom com ao leite, que fruta que fica bom com amargo, como é que você pode fazer o fundi de queijo para complementar o de chocolate, etc. Então, como que você vai organizar o seu fundi, como é que você vai, sei lá, fazer uma reunião na sua casa e dar fundi. Cara, assim, é uma infinidade de coisas. Sem contar que eu falei assim, quantos itens tem na loja? Ele falou, em torno de 200. Eu falei, cara, só de tu perguntar nas mídias sociais qual que é o melhor, qual que a pessoa prefere, combina 200 produtos com 200 produtos, você tem conteúdo para mais de um ano. Ele falou, meu Deus, não tinha me dado conta disso. Porque assim, é tão simples gerar valor, porque assim, é um tipo de entretenimento. Qual chocolate você prefere? O amargo ao leite? E daí as pessoas vão brincar com isso, o teu próprio cliente vai interagir com essa questão, se for útil para ele. Por isso que a gente falou lá no começo que tem que entender quem que é o cliente ideal, entendeu? Então o primeiro passo é você entender isso daí. Pode falar. Não, sim, tem um monte. Que tipo de chocolate fica gostoso para tomar com café depois do almoço? Tipos de sabores, como combinar. Você pode explicar como como surpreender a sua namorada com chocolate, que tipo de chocolate que vai agradar mais para presente. Tem várias coisas que você pode ajudar o seu cliente a entender, até coisas até mais técnicas, né? Tem muito comum
próprio Brasil Cacau, o percentual de cacau do chocolate, 60%, 85%, o que significa isso, qual que é o melhor, se é para dieta, isso, mas depende de quem é seu cliente ideal, né? Se é o público do presente, se é o público que vai comprar para si. Por exemplo, a Copenhagen, a gente sabe que ela é muito forte no presente, então depende qual é o teu diferencial de valor, quem é teu cliente ideal, aí você começa a conectar coisas que seriam úteis para eles. Beleza? Outra coisa bem legal foi o perfil da Autoescola Brinhosa. Os caras falam, meu Deus, mas eu tenho uma autoescola, como é que a pessoa vai se relacionar comigo? Ele vai tirar a carteira de motorista uma vez na vida, etc. Aí a sacada, você faz o perfil para que o seu cliente compartilhe com os amigos dele. Entendeu? Então a estratégia que a gente escolheu para a Autoescola Brinhosa, por exemplo, foi entretenimento. Tipo assim, como é que era a mentalidade do cara durante a prova? Daí todo mundo que faz prova de motorista tem algum trauma, né? Todo mundo não, mas várias pessoas têm algum trauma com a prova. Não, a prova dos risquinhos, de não sei o que. Não, quando tem que assinalar. Fazer a baliza. Baliza. Então vai fazendo essa brincadeira, porque as pessoas vão compartilhando e é muito forte para quem acabou de tirar a carteira de motorista. Então assim, para mim, por exemplo, que tenho carteira há 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo eu tenho carteira, não é tão presente, mas pro público dele acabei de tirar a carteira e aquela prova da baliza foi muito difícil e etc. E daí faz brincadeira com coisas de trânsito, com sei lá, fazer balancinho no morro, etc. Assim, tem tanta coisa que dá pra... Que gera identificação, né? Que gera identificação, que a identificação é uma forma de gerar valor. A pessoa se conecta e fala assim, o cara sabe exatamente como é que eu penso, sabe exatamente como é que funciona, etc. Inclusive, os nossos redatores da Mito que melhor escrevem pro perfil da Brinhosa são aqueles que acabaram de tirar a carteira de motorista também. Que tá bem conectado, né? Tá super conectado, assim. Então, é isso, formas, assim. Né? Existem N formas, assim, o Tavo comentou ali que a principal coisa é você virar essa chave. Se você não tem ideias de como vai fazer para gerar valor para o seu negócio, etc., aí é um outro problema. Mas já fico super feliz que você saia daqui desse podcast entendendo de uma vez por todas que uma marca de valor é uma marca que tem uma postura de entregar mais do que pedir. E assim, para mim é um ciclo de abundância. Quanto mais você entrega energia, mais as pessoas se conectam com isso, mais coisas boas vão acabar voltando. Então, do que aquele que compra aqui, olha só, parece que está sempre agoniado. E eu percebo que o consumidor sente do outro lado que você só quer empurrar para ele é só um número. Então, só existem benefícios de você criar uma relação emocional com o seu público que vai só te trazer um relacionamento maior, aumenta o lifetime value do seu cliente, do seu negócio, ele vai acabar comprando de você por mais tempo. Então só tem benefícios de você gerar cada vez mais valor para o seu público. E aí até depois tem um outro episódio que a gente gravou sobre o mecanismo das vendas escondidas, que é quando você vai vender para esse público. Então, beleza, tô cativando a galera através de um conteúdo, de estratégia de gerar valor. O pessoal tá ficando super feliz, contente. Já tem uma parte do público que eles pedem para comprar de você, mesmo que você não ofereça nada. Eles já começam a mandar direct. Assim, tem Oficina Mecânica, que ontem na mentoria tá com 300 seguidores no interior do Piauí. A maneira como ele tá fazendo para gerar valor é através de vídeos. Ele disse, nossa, até tinha amigos meus que nem sabia que eu tinha oficina, já começou a aumentar minhas vendas. Eu olhei, meu Deus, cara. 300 seguidores. 300 seguidores. No interior do Piauí, ele disse, eu sou o único aqui que faz isso. Mas eu não duvido disso. Então assim, você já começa a vir. Mas depois, existe uma estratégia que você faz anúncio patrocinado
específico para o público que está mais interagindo com você. É muito mais barato, tô falando barato mesmo, esse anúncio para quem já te conhece e confia na sua marca, do que você tentar oferecer um produto para quem nunca ouviu falar de você. Eu tô falando assim, é notório, assim, faz anos que a gente trabalha com isso, milhares, centenas de milhares de reais investidos em anúncios, e é mais barato. Assim, ponto. Não tem discussão. Assim, se você não acredita que vai funcionar, etc., eu te garanto que economicamente, a gente olhando o valor de investimento de quando eu faço um anúncio para quem não, tentando vender um produto ou um serviço para quem não conhece e para quem já interage, é completamente diferente. Então esse esforço que você faz, você tem que pensar que é um investimento que você está fazendo de gerar valor que vai te economizar dinheiro nos anúncios, certo? Não, e a má notícia é que tem gente que fala assim, nossa, mas eu não sei gerar valor, e etc, etc. Porque assim, provavelmente você deve ser uma pessoa super chata no dia a dia, uma pessoa que não se interessa pelos outros, uma pessoa que não... Mas é verdade, tipo, porque o nosso resultado na internet é reflexo daquilo que a gente é no dia a dia. Então assim, porra, pessoa chata pra cacete, ninguém gosta de ficar perto dela e etc. Você desiste de empreender, vai arrumar alguma coisa pra você pagar suas contas, entendeu? Porque assim, cara, se você tem um negócio que não gera valor na vida das pessoas, I'm so sorry. Tá bom. Velho. Com essa, nós vamos encerrar o episódio de hoje. Tá bom, reflexão pra vida. Se você não gera valor, talvez você seja chato pra burro. Tem um episódio, eu não lembro de cabeça também o número, mas tem um que a gente só fala de ideias de como você gerar valor. É um episódio mais antigo. Deve estar lá entre o 10 e o 20, pelo que eu tô lembrando aqui, que é sobre ideias de como você pode gerar valor. Beleza? Acompanhe a gente também no @agenciamito lá no Instagram, que lá a gente gera valor diariamente no nosso conteúdo. Você vai acompanhar, vai gostar, vai bastidores e assim por diante. E também recomendo que você assista a Masterclass da Marca de Valor no agenciamito.com.br/Masterclass com 2 S. Lá você vai entender mais os passos do método, como que ele funciona, como que as coisas se conectam. Maravilha? Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.